E aí, galera, vamos para o nosso sexto vídeo de introdução à mitologia, tá ok? Eu estou fazendo uma leitura e explicando aqui alguns conceitos, tá bom? Só você seguir os vídeos na sequência que você vai ver ali uma continuidade das explicações, tá? Então, mais um dado importante, né? A mitologia também pode ser relacionada à religião, na medida em que narra as ações dos deuses, cultuados pelos antigos. Voltando ao exemplo grego, cada cidade tinha seus deuses preferidos, aos quais dedicavam seus templos. Havia até mesmo deuses cultuados em uma única cidade e desconhecido pelas demais. Isso porque as cidades gregas eram autônomas e a cultura grega era ampla e aberta. O que é importante colocar aqui nesse texto? Né? Primeiro que a mitologia ela pode ser associada, relacionada a uma ideia de religião. Né? Só que a gente tem que fazer algumas distinções, porque a religião, de um modo geral, que é instituída, ela tem um padrão muito bem definido de verdades absolutas, de dogmas, que a gente chama de dogmas, de uma hierarquia de poderes, de cargos e assim por diante. De um modo geral, as religiões elas têm todo esse processo. A mitologia, como aqui está dizendo, ela não se propõe ser uma verdade absoluta, que surge como sendo uma revelação divina de forma imperativa, que você é obrigado a acreditar naqueles dogmas de forma absoluta, mas ela é uma experiência, uma coisa mais fluida, que é passada de tradição em tradição e que algumas pessoas livremente, abertamente decidem, de alguma forma, ter um certo culto, mas talvez a palavra não seria um culto, seria um respeito por essa forma de contar a realidade, de relatar, de narrar os processos humanos e também os fenômenos da natureza. E por isso aqui coloca que tinham cidades que eram dedicadas a Atenas, a Zeus, a Apolo, enfim, tinham templos nessas cidades, mas não que todos os habitantes daquela cidade eram obrigados a cultuar aquele Deus, de alguma forma a se batizar, vamos colocar assim, a se vincular. Apenas era algo que era meio consensual naquela cultura, de repente ter ali um carinho, um respeito por uma determinada divindade, e essa divindade se tornava algo mais coletivo, mas nunca como sendo algo impositivo. Tá? Outro ponto aqui importante, a mitologia grega, portanto, não constituía uma religião sistemática e institucionalizada, mas uma espécie de religiosidade aberta que se transformou ao longo do tempo de acordo com as novas influências culturais recebidas. Chegou a incorporar ideias contraditórias entre si e até versões muito diferentes da mesma história. Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, o mito de Eros, o próprio mito de Édipo, você vai ter mais de uma versão. Você vai ter 3, 4, 5 versões. Porque ela é fluida, ela não tem essa preocupação de ser dogmática, de ser fechada. E cada um que narra o mito, de acordo com os seus elementos, com as suas impressões, eles têm ali uma leitura de um personagem que já tinha se tornado importante, e aí ele coloca elementos que muitas vezes, embora exista uma outra narrativa, essas narrativas elas não se excluem, elas não são auto-excludentes, elas são complementares. Tá? Isso é interessante isso, porque isso acontece também com o livro do Gênesis, da Bíblia, judaica, cristã, católica, evangélica, enfim. A Bíblia, quando você pega, por exemplo, o livro do Gênesis, você tem, por exemplo, duas narrativas que contam o surgimento da humanidade, a criação do mundo, dos planetas, na verdade, dos animais, do homem,
da natureza de um modo geral, você tem duas narrações que, ao mesmo tempo, algumas pessoas poderiam falar que elas são contraditórias, na verdade elas são complementares. E o autor que colocou isso no mesmo texto, ele tinha essa leitura, né? Você tem visões diferentes, de culturas, de escolas diferentes. Então, ao invés de eu colocar uma como imperativo e a outra como falso, eu reúno as duas e permito que as pessoas tenham acesso a esses conhecimentos que se pensaram e que trazem contribuições importantes para pensar esses temas. Tá? Então, é isso. Vamos parar por aqui, porque já está dando 6 minutos e a gente vai aí para o próximo vídeo falando sobre as características do mito.